Menino de rua salva filha do milionário que se afogou no rio. Mas ao acordar, a menina diz algo que deixa todos em choque. Foi meu irmão quem me salvou. O problema? Ela nunca teve um irmão, até agora. O que acontece depois choca a todos. Se inscreva em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe o seu curtir no vídeo para continuar assistindo. O grito cortou o ar como uma lâmina. Manuela, Marcelo berrou, mas o nome da filha se dissolveu no vento quente daquela tarde abafada. Tudo aconteceu em segundos. O som do riso dela, os passinhos apressados na beira do rio e então o vazio, uma ausência brutal. Manuela escorregou na lama úmida e num instante estava dentro da água, afundando. O impacto fez um som seco, um estalo abafado que ninguém esperava ouvir. Marcelo correu, mas parou na beira como se o mundo tivesse travado. O rio não era calmo como aparentava. A corrente puxava com força e a água turva escondia tudo, inclusive a filha dele. Manuela emergiu uma vez tossindo, os olhos arregalados de pânico. Depois, nada. Ele gritou por ajuda. Os funcionários do sítio correram. Um homem tentou tirar a camisa, mas era tarde. Ela havia sumido. Foi nesse segundo de desespero absoluto que ele surgiu. Um vulto correndo descalço, sujo, magro, com os cabelos grudados na testa e um brilho nos olhos que queimava feito fogo. Sem dizer uma palavra, o menino pulou no rio. Marcelo mal teve tempo de reagir. O garoto mergulhou com uma destreza quase coreografada. E por um momento só se ouviam os gritos e o som pesado da correnteza. Alguém começou a rezar em voz alta. Outro já ligava para os bombeiros. Marcelo não sentia as pernas. Um suor gelado escorria por suas costas, apesar do calor sufocante. Longos segundos se passaram até que uma pequena cabeça emergiu da água, seguida por braços finos segurando um corpo imóvel. "Ela está ali!" gritou alguém. O menino nadou com uma força quase sobre-humana, como se a menina pesasse nada. Quando finalmente chegou à margem, Marcelo caiu de joelhos. "Manuela!" O garoto deitou o corpo dela de lado, verificou a respiração e começou uma manobra de reanimação. Ninguém havia ensinado isso a ele, mas ele sabia. Cada compressão parecia ensaiada, cada sopro certeiro. "Como ele?" murmurou um dos caseiros. Manuela tossiu forte. Cuspiu água e ar e começou a chorar, um choro rouco, vivo. Marcelo a pegou nos braços sem pensar, esmagando-a contra o peito. As lágrimas vieram sem que ele percebesse. Ela estava viva, viva. Foi só quando olhou para o lado que percebeu que o menino ainda estava ajoelhado, respirando com dificuldade. Estava tremendo, os lábios roxos. Parecia prestes a desmaiar. Quem é você?" Marcelo perguntou, ainda em choque. O garoto não respondeu. Apenas o encarou com olhos duros, de quem viu mais do que devia para a idade. Depois, levantou-se devagar, virou as costas e correu em direção ao mato. Sumiu. Marcelo ficou parado, com Manuela nos braços, sem saber se o que tinha acabado de acontecer era real. E então, de repente, a menina falou: "Papai, o menino me puxou, era meu irmão." Ele gelou. "O quê, meu amor?" Ele estava no fundo. Tinha um irmão lá. Ele me puxou para cima." Marcelo não soube o que dizer. A ambulância chegou 15 minutos depois. O médico disse que ela estava bem, que a hipotermia era leve, que teve sorte. Marcelo apenas ouvia e acenava. Por dentro estava em ruínas. A imagem do menino surgindo do nada, o jeito que nadou, o olhar firme, a fuga repentina. Nada fazia sentido. E depois havia as palavras de Manuela. "Meu irmão me puxou para cima." No hospital, enquanto Manuela dormia, Marcelo ficou sozinho na sala de espera, o rosto enterrado nas mãos. Ele não era um homem religioso, mas pela primeira vez em anos, desejou que algo maior existisse. Não por ele, mas pela filha, pela chance de entender o que afinal estava acontecendo.
Na manhã seguinte, uma notícia viralizou. Garoto em situação de rua salva menina rica de afogamento em fazenda de luxo. Um vídeo amador, gravado por um caseiro, mostrava um momento em que o menino saía do mato, corria e pulava na água. O rosto dele não era claro, mas a cena era poderosa demais para passar despercebida. Marcelo desligou a televisão. A imagem estava presa em sua cabeça. Ele precisava encontrar aquele menino, não por agradecimento. Isso já era óbvio, mas havia algo mais, uma dúvida latejante, um pressentimento que doía feito ferida aberta. Horas depois, Manuela acordou. "Você está bem?" Marcelo perguntou, sentando-se ao lado da cama dela. Tô, mas tô com saudade do menino." "Que menino?" "O que me puxou. Ele tinha meu rosto, papai." Marcelo sentiu um arrepio. Era como se fosse eu, mas não era. Ele sorria e disse para eu voltar. Disse, "Você ainda tem tempo." Ele segurou a mão da filha com mais força do que pretendia. "Amor, foi um sonho. Você estava muito assustada." "Não foi sonho. Eu senti. Ele era meu irmão." Marcelo não conseguiu responder. No fundo, algo nele começava a se mover. Uma lembrança antiga, mal resolvida, que ele há anos se esforçava para esquecer. Naquela noite, Marcelo sonhou com o nascimento de Manuela. Mas no sonho havia 2 choros, 2 berços e um vazio entre eles. Marcelo voltou ao sítio ainda naquela tarde. O sol já descia no horizonte, alaranjando o céu, mas o calor permanecia sufocante. Havia algo em sua mente que não dava trégua. O garoto, o menino que havia salvado Manuela com uma coragem e técnica que não combinavam com a aparência franzina e suja. Marcelo revia mentalmente cada segundo daquela cena, tentando encontrar uma lógica, uma explicação. Quem era ele? "Algum de vocês conhece aquele menino?" perguntou aos funcionários que ainda estavam por ali. Olhares se cruzaram. Ombros deram de ombros. "Nunca vi por aqui, Dr. Marcelo. Mas tem uns moleques que às vezes vêm da cidade para pedir comida nos fundos. Só que esse não é nenhum deles." Era como se soubesse o que estava fazendo, né? Disse um dos caseiros. Marcelo concordou em silêncio. Foi até a margem do rio, o mesmo ponto onde a vida quase escapou de suas mãos. Ali, tudo estava quieto de novo. A lama pisoteada, algumas marcas de pegadas, pequenas, descalças, levavam até o mato fechado e sumiam. Ele respirou fundo. Algo dentro dele dizia que aquele encontro não tinha sido por acaso. Enquanto isso, a alguns quilômetros dali, Tiago andava rápido entre os becos de um bairro esquecido da cidade. Suas roupas ainda pingavam. Estava descalço, sujo, com os joelhos ralados. A adrenalina do resgate já havia desaparecido, dando lugar ao cansaço e à fome. Parou numa mercearia velha e encostou na parede dos fundos. Esperou escurecer. Quando o dono saiu pela porta lateral para fumar, Tiago foi até a lixeira. Vasculhou. Pegou uma maçã mordida, um pedaço de pão endurecido, comeu ali mesmo, em silêncio, os olhos varrendo a rua com atenção. Ele estava acostumado a desaparecer, mas naquele dia, por alguma razão que não sabia explicar, não queria. No hospital, Manuela ainda não parava de falar sobre o menino do Rio. "Ele estava lá, papai, eu sei. Me puxou para cima." Repetia com uma convicção que assustava. Marcelo tentou mudar de assunto várias vezes, mas a filha voltava ao mesmo ponto. "Você lembra do menino que te tirou da água?" Ele perguntou, na tentativa de trazê-la de volta ao chão. Ela franziu a testa, confusa. "Eu pensei que era outra pessoa." "Sim, filha. Foi um menino. Ele te salvou. Mas parecia alguém igual a mim. Então era ele mesmo. Talvez você tenha imaginado outra coisa por causa do susto." "Não, pai. Era real. Ele parecia comigo. A gente era igual, mas ele era triste." Marcelo não insistiu. Pegou na mão dela e forçou um sorriso. "O importante é que você está bem." Mas por dentro, sentia tudo menos tranquilidade. No dia seguinte, a notícia já havia explodido.
O vídeo do menino pulando no rio tinha alcançado milhares de visualizações em poucas horas. Comentários se multiplicavam, divididos entre admiração e questionamentos. Quem é esse garoto? Cadê os pais dele? Ele é um herói. Isso tem cara de milagre. Uma página de jornal online publicou uma matéria com o título Herói Anônimo salva menina riquinha de morte trágica em Rio. As palavras mexeram com Marcelo. Reduziram o drama real a um espetáculo virtual. Mas ele sabia que precisava usar aquilo a seu favor. Procurou o jornalista responsável. Pediu ajuda. A gente quer achar esse garoto. Meu nome é Marcelo Azevedo, disse ao telefone direto. O empresário? O dono da Áurea? Isso não importa. Só quero encontrar ele. Já tem gente investigando. A internet é um bicho curioso. Se esse garoto tiver passado em algum abrigo, escola, se alguém o reconhecer, vai aparecer. Marcelo desligou com o coração apertado. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que havia algo maior do que ele acontecendo. Algo que ainda não compreendia, mas precisava. Tiago passou a noite debaixo de uma ponte. Usou um saco plástico como cobertor, apoiou a cabeça numa mochila velha que encontrou num terreno baldio. Os sons da cidade à noite, sirenes, gritos distantes, motores, não o assustavam mais. Eram parte do fundo musical da sua existência. Mas naquela noite ele sonhou com água. Não com afogamento, mas com um menino sorrindo dentro do rio. Os olhos dele eram iguais aos seus. No quarto dia após o acidente, Marcelo foi até a delegacia e registrou um boletim informal. Queria documentar o acontecimento. Deixou o vídeo, o trecho em que o menino aparece mais nitidamente, e uma cópia da entrevista que deu à TV local. Se esse menino for de algum abrigo ou família, alguém vai vir atrás, disse o delegado, educadamente cético. E se ele não for de lugar nenhum? Marcelo retrucou. Silêncio. Na escola, os colegas de Manuela ficaram encantados com a história. Alguns diziam que ela era protegida por anjos, outros que o menino era um espírito. Ela apenas sorria, enigmática. Em casa, porém, estava mais quieta. Passava longos minutos olhando pela janela, como se esperasse que alguém fosse aparecer ali, vindo do mato. O menino vai voltar, pai, eu sei, ela disse com uma certeza fria, adulta. Marcelo não soube responder, apenas assentiu. Em outro ponto da cidade, uma mulher que trabalhava num abrigo infantil parou diante da TV da sala de funcionários. A imagem pausada do vídeo, o menino com o rosto parcialmente visível, fez seu estômago revirar. Não pode ser, sussurrou. Pegou o celular com mãos trêmulas. Alô, eu vi esse menino. Ele já passou por aqui. O telefone de Marcelo tocou pouco depois das 7 da manhã. Ele hesitou antes de atender. Tinha passado a noite acordado, olhando o teto do quarto e tentando não pensar no que a filha dissera dias antes. Mas era impossível. Alô? Disse com a voz ainda rouca. Senhor Marcelo Azevedo, me desculpe ligar tão cedo. Meu nome é Dinorá. Eu trabalho num abrigo em Santa Cruz e eu vi o menino, o do vídeo, o que salvou sua filha. Ele já passou por lá. Eu tenho certeza. Marcelo se endireitou na cama como se tivesse levado um choque. Você tem certeza absoluta? Sim, senhor. Ele ficou com a gente por quase 2 anos, quando era mais novo. Chamava-se Tiago. Tinha problemas com abandono, muito fechado. Sumiu de uma hora para outra, como tantos outros. Mas eu reconheceria aqueles olhos em qualquer lugar. Marcelo anotou o endereço. A mulher parecia sincera, emocionada até. Ele tem família? Não que a gente soubesse. O caso dele era estranho. Chegou com pouquíssima documentação. Algumas folhas amassadas, nenhuma certidão oficial. Foi acolhido por ordem judicial, mas ninguém nunca voltou para buscá-lo. Como se tivesse sido esquecido por todos. Ele desligou com um nó na garganta. Na redação do jornal, o repórter Samuel Torres imprimia uma foto congelada do vídeo. O exato momento em que o menino saía da água com a garota nos braços. Havia algo naquela imagem que o incomodava.
Não só pela força visual, mas pela expressão no rosto do garoto. Não era medo, não era surpresa, era familiaridade. Isso não é só uma história de resgate, murmurou chamando a editora. Esse garoto parece saber o que estava fazendo, como se conhecesse a menina, como se fosse parte daquilo. Vai fundo, mas sem romantizar, nada de milagre, só fatos. Claro, respondeu já com o gravador em mãos. Marcelo dirigiu até o abrigo sem avisar. O bairro era simples, mas o local estava bem cuidado. Um portão enferrujado se abriu para uma mulher de cabelos brancos presos num coque que o aguardava com os olhos marejados. Dinorá, sou eu. É uma honra conhecê-lo, Sr. Marcelo. O que seu filho fez foi um milagre. Não sei se ele é meu filho, senhora, mas eu preciso entender quem é esse menino. Ela o levou para dentro, onde cheiros de sopa e giz de cera se misturavam no ar. Fotos de crianças cobriam as paredes, algumas sorrindo, outras apenas olhando, como se perguntassem onde estavam os pais. Dinorá puxou uma pasta do fundo de um armário. Dentro havia uma ficha desbotada. Tiago, entrada, 2017, idade estimada, 4 anos. Não havia sobrenome, nenhuma certidão de nascimento. Disseram que ele foi encontrado sozinho, chorando num terreno baldio. Mas havia um detalhe estranho. Qual? Ele chegou com uma manta com o nome Manuela bordado à mão e um desenho de 2 corações entrelaçados. Marcelo ficou em silêncio, o estômago revirando. Eu pensei que fosse de uma irmã ou da mãe, mas agora... Ele pegou a ficha nas mãos, sentindo a textura do papel, como se aquilo pudesse torná-lo mais real. À noite, Marcelo não voltou para casa. Estacionou o carro à frente de um antigo apartamento onde morou com Lorena, nos primeiros anos de casamento. Estava vazio há tempos. Ainda assim, o ar ali parecia impregnado de lembranças. Abriu uma caixa no porta-malas, documentos antigos, fotos amareladas, um envelope lacrado com anotações médicas. Ele nunca havia mexido naquilo. Na época, confiara cegamente nos médicos, na esposa, no sistema. Mas agora, algo parecia fora do lugar. Entre os papéis do nascimento de Manuela, havia uma autorização assinada por Lorena para uma cirurgia neonatal em Gêmeos. A palavra Gêmeos parecia escrita por engano ou esquecida de propósito. Marcelo leu e releu. O suor escorria pelas têmporas. Algo estava escondido, disso ele tinha certeza. E tudo começava com aquele parto. Lorena atendeu a ligação do jornalista no fim da tarde. Senhora Lorena Azevedo, falo com a mãe de Manuela? Sim, quem é? Samuel Torres, do Notícias Agora. Estamos investigando a identidade do menino que salvou sua filha. Silêncio. Ele está sendo chamado de herói anônimo, mas fontes de um abrigo afirmam que ele já passou por lá com o nome de Tiago. A senhora conhecia esse menino? Não, respondeu de forma seca. Eu não sei quem é. Algumas pessoas estão dizendo que ele parecia muito com sua filha. Isso chamou a atenção. Os olhos. Isso é um absurdo. Vocês da imprensa só querem fazer sensacionalismo. Meu marido e eu já dissemos tudo o que tínhamos para dizer. Compreendo, senhora, mas vamos continuar investigando. Esse menino merece ser encontrado. Ela desligou antes que ele terminasse e depois ficou parada, imóvel, encarando o próprio reflexo no espelho. Havia pânico em seus olhos. Naquela noite, Marcelo voltou ao hospital. Manuela já dormia, com um dos desenhos dela na mesinha de cabeceira. Era uma figura de uma menina e um menino de mãos dadas, flutuando embaixo da água. Uma das figuras tinha o cabelo mais curto. Ambos sorriam. Ele sentou na poltrona, os olhos fixos no teto. E pela primeira vez, disse em voz alta o que ainda não tinha coragem de aceitar. E se ela estiver certa? Marcelo passou a manhã diante da mesa de seu escritório caseiro, espalhando papéis e pastas velhas pelo tampo de madeira. A luz do sol entrava pelas persianas entreabertas e criava padrões de sombra que se moviam lentamente.
Ele já havia lido aqueles documentos dezenas de vezes nos últimos 2 dias, mas agora os observava com outros olhos. Datas, assinaturas, carimbos. Havia algo de errado. Ele digitou o nome do obstetra responsável pelo parto de Manuela no computador. O site da clínica estava fora do ar. Em uma rede social profissional, encontrou o nome: Dr. Alberto Vieira, aposentado. Nenhuma informação de contato, nenhum endereço atualizado. Frustrado, Marcelo voltou a abrir a pasta com os registros hospitalares do nascimento. Pegou o envelope pardo com a letra apressada de Lorena, aquele que sempre evitara. Dentro, havia fotos impressas, antigas da maternidade. A primeira mostrava Lorena sorrindo, exausta, com Manuela enrolada em um cobertor rosa. Ao fundo, uma enfermeira passava com uma bandeja de instrumentos. Na segunda, Lorena segurava o bebê enquanto olhava para a câmera. Mas o que chamou a atenção foi o reflexo no vidro atrás dela. 2 berços. Um estava ocupado, o outro coberto por um lençol branco. Na terceira imagem, que ele nunca tinha reparado bem, aparecia uma etiqueta de berçário ao canto da cama. Estava cortada pela moldura da foto, mas ainda dava para ler: Recém-nascidos, quarto 2, Manuela Azevedo, nome removido com corretivo branco. Marcelo aproximou a imagem dos olhos. O corretivo branco não apagava completamente as letras. Sob a mancha espessa, ele conseguiu distinguir vestígios de tinta escura. 3 letras parcialmente visíveis. AGO, ou talvez EGO, como no final de um nome. Tiago? O coração bateu mais forte. Pegou o celular e discou. Lorena? Marcelo? O que foi? Você tem 1 minuto? Depende. É sobre o quê? É sobre o nascimento da Manuela. Aquele dia... Ele hesitou, depois engoliu seco. Havia outro bebê? A linha ficou muda. Lorena, que tipo de pergunta é essa? Uma pergunta simples. Eu encontrei documentos, fotos, coisas que não batem com o que você me contou. Marcelo, por favor, não começa com essas teorias. Estou perguntando se havia outro bebê, sim ou não. Isso foi há 7 anos. Você sabe o quanto aquele dia foi difícil para mim. Estávamos sob pressão. A Manuela nasceu com problemas cardíacos, lembra? Eu fiquei sozinha naquele hospital por dias enquanto você viajava para fechar um contrato. Ele apertou os olhos, tentando conter o impulso de gritar. Eu estou te dando a chance de ser honesta comigo. Foi você quem assinou essa autorização. Ele ergueu o papel como se ela pudesse vê-lo do outro lado da linha. Para cirurgia em Gêmeos. Está aqui. Está tudo aqui. Lorena não respondeu de imediato. Quando o fez, a voz estava fria. Você está vendo fantasmas, e eu não vou participar disso. Se você quiser continuar remoendo o passado, faça isso sozinho. A ligação caiu. Naquele mesmo instante, do outro lado da cidade, Tiago empurrava um carrinho de supermercado vazio com rodinhas bambas. Dentro havia garrafas plásticas, pedaços de arame e alguns livros velhos que ele venderia por centavos. O sol batia forte no asfalto e a sede fazia sua boca secar. Dobrou uma esquina e avistou um grupo de 3 garotos maiores cercando uma criança bem menor. Devia ter uns 5 anos. O menino estava encolhido contra a parede, protegendo uma sacola de papel com comida dentro. Dá isso aqui, moleque! Um deles gritou, empurrando o menor com violência. Tiago largou o carrinho no chão. Ei, larga ele! Os maiores se viraram. Quem é você? Vai defender esse fedelho? Vai embora, Tiago! O menor choramingou. Eles são da gangue do rato. E daí? Tiago respondeu, encarando o mais alto do grupo. Tá se achando só porque apareceu no vídeo? A gente também viu, seu lixo. Então vocês sabem que eu não corro. Sem dar tempo para a ameaça, o mais forte avançou com um soco. Tiago esquivou com precisão e acertou um chute na barriga do outro. Era rápido.
Estava acostumado a brigar, não por gosto, mas por sobrevivência. O terceiro garoto sacou um canivete pequeno. Tiago pegou uma tampa de ferro que estava no chão e a usou como escudo. Com um movimento firme, derrubou o adversário com um golpe certeiro no braço. Os outros recuaram. "Você tá morto, moleque!" gritou um deles, fugindo. Tiago se virou para o menino menor, que ainda chorava. "Tá tudo bem agora?" O garoto apenas assentiu com a cabeça e saiu correndo, deixando a sacola para trás. Tiago não pegou nada. Voltou para o carrinho e empurrou-o devagar, sentindo o calor do concreto sob os pés e o gosto metálico da raiva na boca. À noite, Marcelo olhou para o teto do quarto de Manuela, onde estrelas fluorescentes ainda brilhavam fracas. A menina dormia tranquila, mas ele não. Algo havia sido arrancado dele. Tinha um nome, tinha um rosto. E estava lá fora, vivendo sozinho, como um fantasma que ninguém queria ver. Mas ele veria. A partir daquela noite, ele tomaria uma decisão que mudaria tudo. Ia encontrar Tiago e descobrir, de uma vez por todas, o que Lorena havia escondido por tanto tempo. Samuel Torres não era um homem fácil de impressionar. Já havia coberto tragédias, denúncias, bastidores de política suja, mas o caso do menino do Rio mexia com ele de um jeito diferente. Talvez fosse o olhar, aquele brilho grave que Tiago exibia no vídeo, como quem já conhecia a dor e a responsabilidade bem antes da idade permitir. Era como se o garoto tivesse atravessado a vida, carregando algo que ninguém jamais deveria suportar. "Consegui uma pista", disse ao telefone direto. Um dos moleques que dorme perto da linha do trem disse que viu Tiago na região do Viaduto Velho. Segundo ele, o garoto apareceu machucado depois de uma briga. Está se escondendo num galpão abandonado. Do outro lado da linha, Marcelo apertou o volante com força. "Me manda o endereço, eu vou agora." "Aconselho ir com cuidado e sem polícia. Esses meninos não confiam em ninguém. Eu vou sozinho." O galpão cheirava a ferrugem e urina, com pedaços de papelão servindo de cama e uma fogueira improvisada no centro. Marcelo pisava devagar, desviando de cacos de vidro e restos de comida. Um rato correu pelo canto da parede. Um rangido de metal soou mais ao fundo. Leve, rápido. Ele parou. "Tiago!" chamou, a voz mais suave do que pretendia. Nenhuma resposta. "Eu sei que você não tem motivo para confiar em mim, mas sou o pai da menina que você salvou, a Manuela." Um silêncio espesso se instalou. Depois uma voz rouca, firme. "Ela tá bem?" Marcelo respirou aliviado. "Tá, melhorando a cada dia. Fala de você o tempo todo." Tiago saiu das sombras. Estava com um corte no supercílio e a camiseta rasgada. Mesmo assim, havia dignidade em sua postura. Um tipo de presença que não combinava com a idade nem com o cenário ao redor. "O que você quer? Conversar, te agradecer, te entender. Eu só quero saber quem você é." Tiago hesitou. Os olhos analisavam Marcelo como se escaneassem intenções invisíveis. "Você é só mais um curioso." "Não, eu não vim por curiosidade, vim por necessidade." Os dois se encaram por um instante longo. Marcelo estendeu a mão. "Só por uma noite. Você vem comigo. Come alguma coisa, dorme numa cama limpa, depois decide o que fazer." Tiago olhou em volta, como quem sabia que nada daquilo lhe pertencia. Depois, assentiu. A casa de Marcelo parecia outro planeta. O portão automático, o piso brilhando, o cheiro de lavanda. Tiago tirou os chinelos gastos ao entrar, encolhendo os ombros, sem saber onde pôr as mãos. Sua mochila velha parecia um corpo estranho naquele ambiente. "Pode ficar à vontade. Você gosta de arroz com feijão?" Tiago não respondeu. Apenas assentiu e comeu em silêncio assim que a empregada serviu. 3 pratos, 2 com carne. O dele, vegetariano. Ele disse que era por escolha, mas Marcelo percebeu que talvez fosse por necessidade. Durante o jantar, Marcelo tentou quebrar o gelo. "Você gosta de ler?"
Tiago deu de ombros. Gosto, mas só quando a história parece real. Justo. Tem um livro lá em cima com seu nome escrito na contracapa. Manuela colocou: Tiago vai gostar desse. Eu li hoje de manhã. Tiago parou de mastigar. Olhou nos olhos dele pela primeira vez. Ela fez isso? Fez. Mais tarde, depois do banho e das roupas limpas emprestadas, Tiago caminhava desajeitado pela casa. Parou diante de uma estante cheia de retratos de Marcelo e Manuela. Nenhuma foto de Lorena. Você mora aqui com ela? Só nós dois agora. Ela é minha prioridade. E talvez a gente precise descobrir se tem espaço para mais alguém. A porta do quarto de Manuela se abriu. Pai? A menina murmurou com o pijama estampado de estrelas. Vem cá, filha. Ela entrou, esfregando os olhos, e então os dois se viram. Tiago ficou imóvel. Manuela também. Por um segundo, não disseram nada. Apenas se encararam, como se já se conhecessem de outro lugar. Como se aquilo fosse um reencontro e não uma primeira vez. É você, disse Manuela baixinho, com um sorriso sonolento. Eu sonhei com você essa noite. Tiago não respondeu, mas seu queixo tremeu. Você é a menina do Rio, ele sussurrou. Você me puxou e eu vi você lá também. Marcelo assistia em silêncio, paralisado. O ar parecia mais denso, como se o tempo tivesse parado só para permitir aquele instante. Quer dormir aqui no meu quarto? Perguntou Manuela, apontando para a poltrona ao lado da cama. Tiago olhou para Marcelo, como quem pede permissão sem palavras. Só por hoje, disse o pai. Se você quiser. Tiago dormiu ali, ouvindo a respiração leve de Manuela. Pela primeira vez em anos, não acordou assustado. Pela primeira vez, não precisou se proteger durante a noite. Nenhum sonho ruim, nenhum sobressalto. Só um silêncio cálido que parecia prometer, ainda que sem garantias, que talvez tudo pudesse mesmo mudar. E pela primeira vez, não se sentiu sozinho. O café da manhã foi silencioso. Tiago sentava à mesa com uma camisa limpa e cabelo molhado, ainda desconfiado do lugar que agora o abrigava. Manuela, por outro lado, agia como se ele fosse parte da família desde sempre. Puxava conversa, mostrava brinquedos, contava histórias com naturalidade desconcertante. Marcelo os observava com uma inquietação crescente. Após a refeição, chamou Tiago para o escritório. Eu quero te fazer uma pergunta e preciso que você seja sincero, tudo bem? Tiago assentiu. Você lembra de algo sobre sua família? Pais, irmãos, qualquer coisa? Tiago demorou. Depois falou baixinho. Não, só tenho flashes. Um quarto branco, um cheiro forte, mãos frias, e se eu tinha uma manta, mas tiraram de mim. Marcelo engoliu em seco. Você deixaria a gente fazer um exame? Um teste de DNA, para ver se existe alguma ligação entre você e a Manuela? Tiago ergueu os olhos. Havia um brilho duro ali, mas também uma faísca de curiosidade. Eu não tenho medo de descobrir a verdade, disse. Tenho medo é de continuar sem saber quem eu sou. Marcelo ligou para Lorena no início da tarde. Oi, preciso falar com você pessoalmente. Agora? Ela apareceu 2 horas depois, de óculos escuros, um vestido preto e salto alto, como se estivesse indo para um evento de gala. Quando entrou, viu Tiago no corredor. Parou. Os olhos dela percorreram o menino como quem vê um fantasma. Esse é ele? Marcelo apenas assentiu. Lorena virou o rosto. Por que ele está aqui? Porque ele salvou nossa filha. E porque eu pedi. E você já se apegou. Claro, isso é típico seu. Lorena, eu vou fazer um exame de DNA, só para ter certeza. Ela congelou. Você enlouqueceu? É o mínimo que a gente pode fazer depois de tudo isso. Há provas, registros, indícios. Eu só quero saber a verdade. Marcelo, ouve o que você está dizendo. Você quer mexer com o passado? Com algo que nem deveria mais existir? Talvez esse algo seja nosso filho. Lorena perdeu a cor. Isso não vai acabar bem, mas vai começar certo.
O sangue de Tiago foi colhido na tarde seguinte. Marcelo também fez o teste. Para que não houvesse dúvidas, pediu prioridade máxima ao laboratório e um segundo laudo independente. O procedimento foi rápido, mas a espera insuportável. Marcelo tentava ocupar a mente com trabalho, mas mal conseguia abrir um e-mail. Lorena sumiu, nenhum telefonema, nenhuma mensagem. Manuela, por sua vez, parecia mais leve na presença de Tiago. Os dois passavam horas no jardim, desenhando, brincando, rindo com cumplicidade espontânea. Na terceira noite, algo aconteceu. Era pouco depois da meia-noite, quando Marcelo acordou com um calafrio. Foi até o quarto da filha. A porta estava entreaberta e luz fraca escapava por ela. Tiago estava ajoelhado ao lado da cama de Manuela, a mão em seu ombro. "Manuela, acorda, por favor", sussurrava aflito. Marcelo entrou depressa. "O que aconteceu?" Eu senti." Ela começou a suar de repente. A respiração ficou estranha. Eu sabia que tinha algo errado." Marcelo se aproximou. A testa da filha estava quente. Ela tremia. "Meu Deus, vamos para o hospital." Horas depois, Manuela estava estabilizada. "Era apenas uma crise de febre", disseram os médicos. Nada grave. Mas a rapidez com que Tiago percebeu o problema deixou Marcelo atônito. "Como você soube?" Tiago hesitou. "Eu só senti." De volta à casa, Marcelo ficou um tempo observando Tiago dormir no sofá. Um menino que há uma semana era só uma sombra em um vídeo. E agora, parte da respiração da casa, do coração da filha. A dúvida não era mais se ele queria que Tiago fosse seu filho. Era se, no fundo, ele já sabia. O envelope chegou numa manhã cinzenta, envolto em papel branco, sem identificação externa. Marcelo o pegou com as mãos trêmulas. O coração batia forte demais, como se quisesse fugir do peito antes de encarar a verdade. Tiago estava no quintal, jogando bolinhas de gude com Manuela. A leveza entre eles contrastava com o peso que se acumulava sobre os ombros de Marcelo. Ele passou por eles devagar, tentando não interferir naquele instante quase mágico. Dois irmãos brincando sem saber que o sangue também os unia. Ao entrar, sentou-se no sofá com o envelope entre os dedos. Respirou fundo, 1, 2 vezes, e então abriu. Os olhos varreram as palavras, buscando por números, nomes, algo que o arrancasse do limbo da incerteza. Compatibilidade genética, 99,99%. Parentesco, pai biológico e irmãos gêmeos. O papel caiu no chão. Marcelo ficou ali, sentado, sentindo o tempo desacelerar, sentindo sua história pessoal se redesenhar, como se alguém tivesse apagado parte do passado e escrito algo novo por cima, com sangue, com carne, com laços que o cérebro recusava, mas o coração já havia aceitado. Levantou-se com um gesto mecânico, foi até a varanda. Tiago olhou para ele, interrompendo a brincadeira. "Aconteceu algo?" Marcelo tentou falar, mas a voz falhou. O garoto franziu a testa, desconfiado. Deu um passo à frente. "Me diz, por favor, Tiago", ele começou. A voz baixa, partida. O resultado chegou. O menino ficou imóvel. "E você é meu filho." Tiago piscou devagar. Não disse nada. O peito subia e descia mais rápido. "E da Manuela também. Vocês são irmãos. Gêmeos." Silêncio. O menino olhou para o chão, depois para o céu. "Eu tenho pai?" "Tem." "E mãe?" Marcelo hesitou. "Tem, mas isso é mais complicado." Tiago se afastou um passo. "Por que demoraram tanto?" A pergunta cortou como faca. Marcelo não tinha resposta. Apenas encarou o menino, tentando pedir perdão com os olhos. Lorena atendeu a chamada com a voz impaciente. "O que foi agora?" "O exame chegou." "Não quero saber." "Você vai querer sim, porque Tiago é nosso filho." Silêncio do outro lado. "Ele é irmão gêmeo da Manuela. O exame não deixa margem para dúvida." Lorena começou a respirar pesado. Isso não era para acontecer." "Aconteceu." "Você vai expor tudo agora?"
Vai me fazer de monstro para todo mundo? Eu não preciso fazer isso. Você já fez sozinha. O som da respiração dela ficou mais distante, e então a chamada caiu. Marcelo tentou ligar de novo. Celular desligado. Horas depois, o inevitável aconteceu. O repórter Samuel Torres publicou a matéria. O menino do Rio. Revelações genéticas indicam que Tiago é filho do empresário Marcelo Azevedo. A manchete se espalhou feito incêndio. O vídeo do resgate voltou a circular com mais força. Influenciadores, colunistas, páginas de fofoca, todos queriam opinar. Teorias surgiam aos montes. Tráfico de bebês, erro médico, segredos familiares. Fotos de Tiago, capturadas discretamente, passaram a estampar sites e redes sociais. Marcelo tentou impedir, mas o dano já estava feito. Eu não quero que vejam minha cara, disse Tiago baixinho. Eu sei, vou cuidar disso. É tarde? Talvez, mas a gente tenta mesmo assim. Marcelo desligou o celular. Sentia um cansaço que ia além do físico. Era uma exaustão moral, de explicar, de conter, de proteger. Tiago, por sua vez, assistia tudo com um olhar vazio. Por que eles querem saber tanto? Perguntou. Porque o mundo é assim, Tiago. Adora ver uma história virar espetáculo. Eu não quero ser espetáculo. Eu só queria saber se era verdade. E isso ninguém pode tirar de você. Tiago se levantou e saiu do quarto, andando até o jardim. Manuela correu até ele, segurando um copo com suco de laranja. Quer um pouco? Tiago aceitou sem sorrir. Ela o olhou com atenção. Você tá triste? Um pouco. É porque descobriram que você é meu irmão? Ele hesitou. É porque eu não sei o que fazer com isso. Manuela sentou ao lado dele, cruzando as pernas. Eu também não sei, mas a gente pode descobrir junto. À noite, Marcelo ficou olhando Tiago dormir no sofá da sala. A televisão desligada refletia apenas as luzes do ambiente. Ele sentia raiva. Raiva de Lorena, raiva de si mesmo por nunca ter questionado o suficiente, mas também sentia algo novo, algo que o deixava confuso e vulnerável. Ele queria proteger aquele menino, queria compensar 7 anos de ausência. Mesmo sem saber se isso era possível, queria sobretudo dar ao filho um pedaço do que ele nunca teve, mesmo que fosse tarde demais para apagar a dor do início. E ali, no silêncio da sala, Marcelo escreveu mais uma linha no caderno. A verdade liberta, mas primeiro esmaga. Hoje ela nos esmagou. Amanhã, talvez, ela nos reconstrua. A campainha tocou no início da noite. Marcelo, que ainda segurava o jornal amassado com os rostos estampados na matéria de capa, hesitou por um instante antes de abrir a porta. Do outro lado, Lorena apareceu de óculos escuros, envolta num casaco bege, os cabelos presos com perfeição milimétrica. Mas parecia uma atriz tentando passar despercebida do que uma mãe à beira do abismo. Posso entrar? Ela perguntou, a voz baixa, firme, quase profissional. Entra. Atravessaram a sala sem trocar olhares. Marcelo indicou a poltrona. Mas ela permaneceu em pé, como se sentar fosse admitir alguma culpa. O silêncio entre os dois era pesado, feito de palavras não ditas ao longo de 7 anos. Eu li a matéria, disse Lorena, rompendo o vazio. Já que você fez questão de deixar tudo vazar. Eu não vazei nada, respondeu Marcelo ríspido, mas também não impedi. E por que eu impediria, Lorena? Ele é nosso filho. Ele merece saber. Ela tirou os óculos. Os olhos estavam vermelhos, não de raiva, de vergonha. Era como se, por fim, a maquiagem tivesse derretido por dentro. Você quer mesmo saber? Quer a verdade crua? Estou esperando há 7 anos. Lorena respirou fundo e, por um segundo, ele viu nela não a mulher com quem se casou, nem a mãe distante, mas uma versão esgotada de alguém que passou tempo demais fugindo da própria memória. Quando a Manuela nasceu, ela teve complicações sérias. Você lembra? Passou dias na UTI neonatal. Os médicos disseram que o quadro era grave e que a chance de um dos bebês não resistir era alta. Bebês.
No plural. Ele repetiu, a voz um pouco mais baixa. Ela assentiu, devagar. Você estava viajando, lembra? Nova York, tentando fechar aquele contrato com os asiáticos. Eu fiquei sozinha naquela sala, com medo, pressionada, assustada. Um médico, Dr. Alberto ele se chamava, me explicou os riscos. Disse que cuidar de dois, sendo um com má formação possível, era uma sobrecarga perigosa. E aí me ofereceram uma solução. Marcelo ficou paralisado. Uma solução? Entregar um deles, de forma discreta, um processo paralelo, garantido, sem documentação aberta. Fizeram parecer um gesto de amor, Marcelo, de sacrifício. Disseram que era o que uma mãe forte faria. Ele deu um passo para trás, como se as palavras tivessem peso físico. Você entregou nosso filho. Como quem devolve um objeto com defeito? Eu pensei que estava protegendo a Manuela, que não daria conta sozinha. Eles me convenceram de que aquilo era o certo, que um bebê podia prejudicar a sobrevivência do outro. E em nenhum momento você pensou em me ligar? Ela hesitou. As lágrimas surgiram finalmente sem som. Eu estava com medo de você me impedir, ou pior, de você me culpar se os dois morressem. Você mentiu para mim, por anos. Eu menti para mim também. Apaguei. Enterrei isso tão fundo que quase acreditei que ele nunca existiu. Eu inventei uma história para mim mesma onde só havia uma criança, e eu fui mãe o suficiente. Marcelo caminhou até a janela, as mãos cerradas. A cidade lá fora continuava indiferente. E se ele tivesse morrido na rua? E se a gente nunca soubesse? Eu sei, ela disse, agora sentando, a voz embargada. Você pode me odiar. Eu mereço. Mas naquele momento, eu não era uma vilã. Eu era uma mulher quebrada. Do outro lado da parede, Tiago ouvia cada palavra. Sentado no chão, com os joelhos juntos ao peito, ele tentava não respirar alto. Entregar um deles. Parecia um gesto de amor. Cada frase parecia um tapa. A peça final se encaixava. Não foi erro, não foi acidente. Foi escolha, e ele foi o descartado, o que ficou para trás. Ele se encolheu mais um pouco, como se pudesse se esconder de si mesmo. Lembranças de frio, fome, o berço que nunca teve, tudo emergia num turbilhão. O amor negado, a infância roubada por uma decisão que não lhe pertenceu. Marcelo voltou a encará-la. E por que agora? Por que veio aqui? Porque ele me olhou, aquele menino, e eu vi os seus olhos nele. Eu vi o que eu rejeitei. E eu não suporto mais fingir. Você quer perdão? Eu não sei o que quero, mas quero fazer algo que preste pela primeira vez. Marcelo não respondeu. O som da porta da frente se abrindo quebrou o silêncio. Ele correu até o corredor. Tiago! Mas já era tarde. A rua estava vazia. O filho desaparecera novamente. Só que desta vez era diferente. Ele não fugia de estranhos. Fugia de quem o feriu com verdades demais. O vento frio da madrugada cortava como faca enquanto Marcelo dirigia pelas ruas pouco iluminadas da cidade. Os pneus do carro deslizavam pelo asfalto úmido. A mesma pergunta se repetia como um mantra dentro da cabeça. Onde você está, Tiago? Onde você foi se esconder desta vez? Ele passou pelo viaduto onde o encontrara dias antes. Depois, o galpão abandonado. Nada. Somente silhuetas sombrias, cheiros de urina, lixo queimado. A cidade parecia ter engolido o menino mais uma vez. Parou diante de uma pracinha deserta. Saiu do carro e olhou em volta. O silêncio era quase agressivo. Marcelo, o homem que construíra um império com base em números, lucidez e lógica, agora dependia de pressentimentos para achar o próprio filho. Sentou-se no banco de concreto e apoiou os cotovelos nos joelhos, o rosto nas mãos. Pela primeira vez, sentiu pânico verdadeiro. Do outro lado da cidade, Lorena andava em círculos dentro de seu apartamento. A sala, decorada com perfeição estética, parecia sufocante. O silêncio era interrompido apenas pelo som do interfone. Ela atendeu. Senhora Lorena.
Tem um homem aqui embaixo. Diz que é antigo amigo, não quer dizer o nome. Ela hesitou. Mande subir. 2 minutos depois a campainha tocou. Quando abriu a porta, deu de cara com um rosto que o tempo não conseguiu apagar. Jonas, ex-funcionário administrativo da clínica onde dera à luz. Ele usava um blazer amarrotado, barba por fazer, sorriso sujo. Faz tempo, hein? Ele disse entrando sem ser convidado. O que você quer? Vi as notícias sobre o tal menino. Bonita história, comovente. Gêmeos separados ao nascer, resgatados pelo destino. Vai direto ao ponto. Estou com cópias, assinaturas, anotações e detalhes que ninguém gostaria que saíssem na mídia. Está me chantageando? Digamos que quero ser compensado por meu silêncio. 50 mil. Transferência em criptomoeda. Simples assim. Lorena empalideceu. Você não vai fazer isso. Posso e vou. Ou você acha que alguém vai proteger a dama da sociedade depois que descobrirem que ela entregou o próprio filho como se fosse bagagem extraviada? Ela cerrou os punhos. Você não tem escrúpulos. E você tem? Ele sorriu, pegou um cartão e largou na mesa. Tenho pressa. 48 horas. Depois disso, não sou mais o único a saber da história. Saiu batendo a porta. Lorena caiu no sofá. O passado voltava agora com dentes e garras. E Tiago era a chave de tudo. Enquanto ele estivesse por perto, o risco existia. Ela se levantou, foi até a janela. E ali, entre os brilhos da cidade e o reflexo de si mesma no vidro, uma decisão silenciosa tomou forma. Era preciso cortar o mal pela raiz. Tiago caminhava sem destino, atravessando ruas que conhecia de cor. O casaco fino mal o protegia do frio. No bolso, algumas moedas e um biscoito amassado. Passou por uma mulher dormindo com um bebê nos braços. Por um homem acendendo um cigarro de palha ao lado de um carrinho de supermercado cheio de latinhas. Eles não o notaram, nem ele a eles. A noite agora não parecia um esconderijo, parecia castigo. Ele se sentia mais só do que nunca. Não fui esquecido, pensava. Fui escolhido para desaparecer. Marcelo voltou para casa ao amanhecer, o rosto abatido, as roupas amarrotadas. Encontrou Manuela no sofá com um cobertor, os olhos vermelhos. Papai, ele vai voltar? Eu espero que sim, meu amor. Ela não disse nada, apenas encostou a cabeça no ombro dele. Lorena, em seu escritório, digitava uma mensagem curta em um aplicativo que não deixava rastros. Preciso que um garoto desapareça. Discretamente, encontro amanhã às 10. A tela ficou acesa por segundos. Depois, escureceu. E o silêncio voltou. Mas não era paz. Era apenas o prenúncio da tempestade. O telefone tocou pouco depois das 7 da manhã. Marcelo atendeu com a voz carregada de cansaço. Alô? Senhor Marcelo, aqui é do hospital. Precisamos que o senhor venha imediatamente. É sobre Manuela. O sangue gelou. No corredor da emergência pediátrica, tudo acontecia rápido demais. Médicos entravam e saíam. Sons de monitores, alarmes intermitentes, vozes abafadas. Marcelo atravessou aquele caos como quem se move dentro de um sonho ruim. Manuela estava pálida, febril, os olhos semicerrados como se carregassem um cansaço maior do que seu pequeno corpo deveria suportar. Um médico se aproximou com um prontuário nas mãos. Tentava explicar o quadro com calma, mas as palavras tinham peso demais. O organismo dela está reagindo de forma preocupante, disse o médico, escolhendo bem os termos. A produção de células no sangue caiu de forma rápida e inesperada. É um quadro grave e precisamos agir com rapidez. Marcelo segurava a mão da filha com força contida. O rosto dela parecia ainda menor sobre o travesseiro branco, como se o próprio tempo a tivesse encolhido. A respiração era leve, quase imperceptível. O que pode ser feito? Existe um tratamento com boas chances de sucesso, mas depende de compatibilidade genética. O ideal seria um irmão biológico, alguém com estrutura celular muito próxima.
Podemos iniciar uma busca por doadores compatíveis, mas isso costuma demorar. E agora, o tempo é o que menos temos. Marcelo engoliu seco. Ela tem um irmão, um gêmeo. O médico levantou os olhos, surpreso. Isso muda tudo. Temos uma chance real. O senhor consegue localizá-lo? Marcelo hesitou. Queria mentir, dizer que sim, mas a verdade doía mais que o silêncio. Tiago estava em algum lugar lá fora, e ele precisava encontrá-lo. Não como empresário, mas como pai. Tiago passava a noite deitado atrás de um depósito de gás. O chão era frio e úmido. O cheiro metálico de ferrugem e óleo queimado grudava nas roupas, na pele. Havia uma caixa deixada ao lado de um latão, sobras de marmita, arroz com frango desfiado. Ele comeu com as mãos devagar. Não havia fome, havia necessidade. O céu, ainda escuro, anunciava um dia nublado. Mais uma manhã invisível para quem sempre esteve à margem. Foi então que um carro freou bruscamente na esquina. Marcelo saiu correndo do veículo antes mesmo de desligá-lo. O olhar percorria os arredores com desespero de quem não podia mais perder nada. Tiago! O menino se levantou num sobressalto, o rosto marcado pela noite mal dormida, os olhos iguais aos de Manuela. O que foi? Marcelo parou a 1 metro de distância sem fôlego. Sua irmã... Manuela, ela está muito mal, precisa de ajuda. Agora. Tiago franziu a testa. Ela vai morrer? Se nada for feito, sim. Mas você pode mudar isso. O tratamento depende de alguém como você. De você. O silêncio durou longos segundos. Tiago abaixou o olhar. Chutou um pedregulho imaginário no chão. E se ela não quiser minha ajuda? Ela quer. Ela precisa. E mesmo que não dissesse, você ainda seria parte dela. Isso ninguém pode apagar. Tiago limpou o rosto com a manga da blusa. Tá bom, me leva lá. No hospital, os médicos coletaram amostras do sangue de Tiago. Os tubos foram levados com urgência para o laboratório. As horas que se seguiram pareceram dias. Marcelo ficou o tempo todo ao lado do menino, sem perguntar, sem pressionar, apenas presente. Tiago, por sua vez, não dizia muito, mas não perguntava por Lorena, nem mencionava o passado. Só uma coisa o preocupava. Ela vai melhorar? Se você for compatível, sim. E Tiago, só de você estar aqui, já mudou tudo. O menino assentiu. O silêncio entre eles, agora, era de cumplicidade. 2 horas depois, o médico entrou com um envelope branco. Compatibilidade perfeita. Podemos começar o protocolo imediatamente. Tiago respirou fundo. Me explica tudo. Eu quero entender antes. Vai causar algum desconforto, mas é seguro. Será rápido e eficaz. Você estará ajudando de forma que poucos poderiam. Tiago encarou o médico. Ela faria isso por mim? Marcelo respondeu antes que o médico dissesse qualquer coisa, sem pensar 2 vezes. Naquela noite, Manuela dormia sob sedação. Havia serenidade em seu rosto, como se o corpo soubesse que agora não estava mais lutando sozinho. Tiago descansava em uma maca na sala ao lado, olhos abertos, olhando o teto. Um menino que já havia sobrevivido à fome, ao abandono, à perda de tudo o que nunca teve. E agora, ali, doando o que era seu de forma quase sagrada. Marcelo observava os 2 filhos, cada um num cômodo, separados por paredes finas e um destino que os unia em silêncio. Ele sentiu culpa, mas acima disso, sentiu orgulho e um amor silencioso, mas definitivo. A sala de preparo era fria, com paredes brancas e cheiro de antisséptico. Tiago olhava os equipamentos com curiosidade contida. Estava deitado, com uma agulha conectada ao braço, enquanto uma enfermeira gentil explicava cada passo da coleta. Marcelo observava tudo de longe, tenso, mas orgulhoso. Vai demorar? Perguntou Tiago. Só mais um pouco, querido. Você está indo muito bem, respondeu a enfermeira, sorrindo. Do lado de fora, no corredor silencioso, 2 homens de jaleco aguardavam encostados à parede. Um deles verificava uma prancheta com olhos inquietos.
O outro observava o movimento da recepção com atenção demais para alguém que se passava por técnico de laboratório. À primeira vista, pareciam profissionais, mas nada naquele comportamento era comum. Na recepção, a atendente do hospital atendeu uma ligação anônima com a voz tensa. Tem 2 caras aí dentro, vestidos de jaleco. Eles não são funcionários. Vão tentar levar o menino. Agora. A ligação caiu. A moça arregalou os olhos. Olhou ao redor, desconfiada. Em segundos, ligou para a segurança interna. Código branco, sala 2, urgente. Os falsos técnicos entraram na sala fingindo normalidade. O doutor solicitou transferência da coleta para o 2º andar. Vamos levá-lo. A enfermeira olhou desconfiada. Mas a coleta já começou. Ordem médica, documento assinado. O protocolo mudou. Marcelo se aproximou. Qual doutor? Os 2 se entreolharam. Foi o suficiente. Marcelo se interpôs. Ele não vai sair daqui. Chama a segurança. Antes que pudessem reagir, 2 agentes do hospital surgiram pelo corredor com mãos nas armas. Os falsos jalecos correram em direções opostas. Um foi derrubado na escada. O outro escapou pela porta lateral. A polícia foi acionada imediatamente. Tiago, assustado, observava tudo pela janela interna. Eles iam me levar? Marcelo respondeu com a verdade. Sim. Quem mandou? Marcelo não respondeu, mas no fundo, ele já sabia. Lorena recebeu a ligação de um número desconhecido enquanto folheava um livro antigo em sua sala. O plano falhou. Um deles foi preso. Ela fechou os olhos com força. E o outro? Sumiu. Você não devia ter ido até o hospital. Fomos cuidadosos, mas alguém denunciou. Ela desligou sem mais uma palavra. O mundo estava se fechando ao redor dela, e pela primeira vez não havia saída fácil. Na delegacia, o homem detido permaneceu em silêncio, sem documentos, sem prints, nenhuma identidade confirmada. Mas os investigadores já conectavam pontos. O que motivaria uma tentativa de sequestro de um menor dentro de um hospital sob custódia do próprio pai? Questionou a delegada. Marcelo respondeu com amargura. Alguém com muito medo da verdade. E a mãe da criança? Ela está envolvida com os cuidados da filha? Está afastada e vai continuar assim até isso ser resolvido. A delegada assentiu. Vamos manter vigilância e reforçar a segurança da residência e do hospital. Marcelo não disse nada, mas por dentro sentia o muro ruir. Naquela noite, Manuela dormia no quarto ao lado. Tiago, agora instalado no antigo quarto de hóspedes, não conseguia fechar os olhos. Marcelo sentou na beira da cama dele. Eles não vão te tocar de novo, Tiago. Eu prometo. Você acha que foi ela? Marcelo fez que sim, lentamente. Eu não queria acreditar, mas agora não posso correr o risco. Ela me odeia. Não, ela tem medo. Medo de encarar o que fez, medo do que você representa. Tiago ficou em silêncio por um tempo. Eu não quero que ela vá presa. Só quero que ela pare de tentar me apagar. Isso começa agora. Marcelo se levantou e pela primeira vez trancou as portas da casa por dentro. Não apenas para proteger, mas para impedir que o passado voltasse sorrateiro pela noite. O portão de madeira se abriu com um rangido longo, revelando a estrada de terra batida que levava até o sítio. Ao redor, morros cobertos de verde, uma casa simples com varanda, um lago calmo refletindo o céu. Marcelo não vinha ali havia anos. O lugar pertencia à família desde sua juventude, mas o tempo havia silenciado tudo. Agora parecia perfeito. Chegamos, disse, virando-se para os 2 filhos no banco de trás. Tiago observava tudo com olhos atentos. Manuela sorriu, empolgada, encostando o rosto no vidro. Aqui é lindo, pai. Marcelo apenas assentiu. Não era só um refúgio físico, era um pedido de pausa ao mundo, ao medo, à violência. A rotina no sítio começou com simplicidade. Acordar com o canto dos pássaros, café com pão de queijo na varanda, tardes de caminhada pelo mato.
Tiago e Manuela logo tomaram posse do lugar como se ele fosse deles desde sempre. Passavam horas sentados à beira do lago, jogando pedrinhas e inventando histórias. Em uma tarde, improvisaram um barquinho com folhas de bananeira e galhos secos, batizando-o de Nave do Tempo. Lançaram-no na água com risos e gritos de comando, fingindo que navegavam para um lugar onde ninguém nunca mais pudesse machucá-los. Marcelo observava de longe. Havia algo profundo na forma como os dois interagiam. Não era só afinidade, era uma espécie de simetria emocional. Tiago, que passara a vida cuidando de si, agora zelava por Manuela com uma delicadeza surpreendente. Trazia casacos quando o vento apertava. Buscava flores para enfeitar o quarto. Corria para buscar água quando ela tossia. Também ajudava Marcelo nas tarefas, silenciosamente, com mãos hábeis e sem pedir nada em troca. Você cuida de mim como se fosse adulto, disse Manuela sorrindo. Talvez eu tenha esquecido de ser criança por um tempo, mas aqui você pode ser. Eu deixo. Tiago riu pela primeira vez em dias. Na segunda noite, depois do jantar, os três jogaram cartas sob a luz fraca de um lampião. Manuela riu tanto que teve soluços. Tiago a imitava, exagerando os gestos, só para fazê-la rir ainda mais. Marcelo, por instantes longos, esqueceu que um dia tudo foi caos. Certa tarde, enquanto Marcelo preparava a horta nos fundos, ouviu os dois rindo no balanço de corda preso ao carvalho. Sabe o que eu sentia quando era menor? Perguntou Manuela. O quê? Que tinha alguém me olhando. Como se eu estivesse ligada em alguém que estava longe. Às vezes eu chorava e não sabia por quê. Agora eu sei. Tiago não respondeu. Apenas pegou a mão dela e apertou de leve. Na primeira noite fria, Marcelo acendeu a lareira. Os três se sentaram juntos no tapete, enrolados em cobertores. Manuela adormeceu no colo de Tiago, e este, por sua vez, recostou-se no sofá com os olhos fixos no fogo. Você sabe que tem um lugar aqui agora, né? Disse Marcelo. Tiago assentiu. E que eu nunca mais vou deixar você ir embora. Silêncio. Eu acredito em você, respondeu o menino. Marcelo sentiu um nó na garganta. O som do vento batendo nas janelas foi o único ruído naquele instante. Durante os dias seguintes, Marcelo começou a olhar para si mesmo de outro jeito. Longe dos e-mails, dos contratos, dos holofotes, ele se via como homem. Não empresário, não figura pública, mas apenas um pai tentando reaprender. Reaprender a escutar, a cuidar, a estar presente. Uma noite, Tiago disse baixinho, antes de dormir: aqui eu não me sinto esquecido. Marcelo apenas passou a mão em seu cabelo. Certa madrugada, enquanto todos dormiam, uma coruja pousou na cerca. Marcelo, que não conseguia dormir, a observou por longos minutos. Aquela figura silenciosa, atenta, parecia espelhar seu novo papel. E então, como se selasse um novo começo, escreveu num caderno antigo: eles não mudaram minha vida. Eles me devolveram a parte que eu tinha esquecido que existia. E soube naquele momento que jamais voltaria a ser o mesmo. Marcelo olhava o céu alaranjado do fim de tarde quando ouviu o som de pneus no cascalho. Um carro parou diante do sítio. Ele sabia quem era antes mesmo de ver o rosto. Lorena desceu apressada, sem maquiagem, o cabelo preso de qualquer jeito, os olhos fundos de quem há dias não dorme. Precisamos conversar, disse ofegante. Não aqui. Por favor, Marcelo, eu não vim causar. Vim porque não aguento mais carregar isso sozinha. Ele abriu o portão em silêncio. Ela entrou. Sentaram-se na varanda de madeira distantes, como duas pontas de um fio prestes a romper. Você sabe que a polícia está investigando, começou Marcelo. Eu sei. E que tentaram sequestrar nosso filho. Eu sei. Ela repetiu, a voz falha. Eu não mandei ninguém, mas talvez minha covardia tenha acendido o fósforo na mão de outro. Por que veio? Ela o encarou com os olhos cheios de água. Porque eu não consigo mais dormir. Eu fecho os olhos e vejo o rosto dele. Vejo o dia em que eu disse sim. O dia em que eu escolhi.
Marcelo ficou em silêncio. Ela continuou. Você lembra do parto, Marcelo? Você estava fora do país numa negociação em Hong Kong. Eu entrei em trabalho de parto antes do previsto. Eram gêmeos, sim, mas um deles, a Manuela, nasceu com uma condição cardíaca crítica. O outro, o Tiago, nasceu forte, sem complicações. Mas o médico disse que a sobrecarga emocional, o estresse, a logística, tudo seria demais, que um dos dois acabaria comprometido. Ela engasgou, levando a mão ao rosto. E me ofereceram uma solução, uma adoção médica, sem registros públicos, um acordo com uma família. Disseram que ele teria um lar. Marcelo cerrou os punhos. E você decidiu, sozinha. Eu estava com medo, assustada, sozinha. Disseram que talvez a Manuela nem sobrevivesse, que seria cruel manter os dois. Eu optei pela que precisava mais de mim naquele momento. Você optou. Como se fosse possível amar só pela metade. Eu tentei esquecer, mentir para mim mesma, dizer que fiz o certo, mas cada vez que eu olhava para nossa filha, eu via os olhos dele ali também. Ela chorava agora, sem controle. Quando o vi no hospital, quando ele me olhou, algo em mim se partiu de novo, e eu soube que o que eu tinha feito nunca seria enterrado, porque ele não morreu, ele viveu e cresceu e sentiu tudo o que eu tentei ignorar. Marcelo respirou fundo. Pela primeira vez não havia raiva em seu rosto, só tristeza. Você contou para ele? Ainda não. Talvez devesse, ele precisa ouvir a verdade da sua boca, não da minha. Lorena se encolheu. Ele vai me odiar. Pode ser, mas talvez perdoar também. Ela não respondeu. Apenas olhou para o campo aberto diante de si, onde Tiago e Manuela corriam de mãos dadas, distantes e pequenos, como duas figuras de papel num quadro silencioso. Mais tarde, Marcelo escreveu no caderno que vinha preenchendo desde que chegaram ao sítio. A verdade tem o peso do ferro, mas às vezes é o único metal capaz de construir algo durável. Hoje, vi a dor vestida de rosto, e ela tinha nome. No cartório da cidade, Marcelo assinava os documentos com mãos firmes. O som da caneta no papel parecia mais alto que qualquer palavra. Ao lado dele, o advogado, experiente e discreto, passava cada página com calma, como se aquele ato burocrático tivesse o peso de um pacto silencioso. Está certo disso, Marcelo? Perguntou o advogado com um olhar de aviso contido. Mais do que nunca, respondeu ele sem hesitar. Entrar com pedido de guarda total em um caso com essa exposição pode acionar uma guerra judicial. Não é guerra, é proteção para os dois. A petição foi protocolada no dia seguinte. Nos campos do documento, guarda unilateral definitiva, com base em omissão materna, risco à integridade emocional e tentativa de dano indireto ao menor. O advogado havia usado palavras jurídicas precisas, mas Marcelo sabia que o que escrevia era mais simples que isso. Quero que eles fiquem comigo e quero que ninguém nunca mais machuque meu filho. Nos dias que se seguiram, o silêncio do protocolo foi rompido pela gritaria da exposição. A notícia vazou em menos de 48 horas. Primeiro, nos sites de celebridades, depois nos portais sérios. Em questão de minutos, o caso tomou as redes sociais como um incêndio. Empresário Marcelo Azevedo entra com pedido de guarda total de seus filhos após caso de adoção ilegal vir à tona. Quem é Lorena Duarte, a mulher acusada de entregar o próprio filho gêmeo ao nascer? Justiça, amor ou vingança? A batalha que está emocionando o Brasil. Influenciadores debatiam o assunto em vídeos com thumbnails chocantes. YouTubers reagiam às entrevistas antigas de Lorena, enquanto usuários reviravam fotos de quando Tiago ainda era apenas um rosto invisível nas ruas. Eu não acredito que essa mulher teve coragem de sumir com um bebê, dizia uma comentarista famosa, num vídeo que viralizou. E o menino, um herói ignorado, um mártir, dizia outro. Marcelo desligou o celular. A reação foi mais cruel do que esperava. E Lorena,
que ainda não havia retornado à cidade, virou alvo de perseguição. Pessoas criaram perfis falsos em seu nome. Endereços antigos foram publicados em grupos de ódio. Um restaurante onde ela costumava frequentar precisou emitir uma nota de repúdio a clientes que se exaltaram com a presença dela dias antes. Essa exposição vai fazer mal para as crianças, disse o advogado. Eu sei. É por isso que vou dar uma entrevista. Você tem certeza? Absoluta. Na noite seguinte, Marcelo apareceu ao vivo em um dos jornais de maior audiência. O cenário era sóbrio e a jornalista o recebeu com o tom exato entre respeito e provocação. Ele vestia um terno cinza, mas o rosto não escondia o cansaço ou a dor. Esta não é uma história de vilões e heróis, disse Marcelo. É uma história de decisões erradas, medos mal resolvidos e consequências que atravessam a vida de uma criança. O senhor está dizendo que não culpa a mãe dos seus filhos? Estou dizendo que ela errou, gravemente, mas não desejo sua destruição. Desejo que ela enfrente o que fez e que seja capaz de lidar com as consequências. E quanto ao processo, continuo com ele. Meus filhos precisam de estabilidade, segurança emocional. E neste momento isso só existe comigo. Acha que um dia poderá perdoar? Marcelo respirou fundo. Perdão não é ponto de partida, é destino. E às vezes, o caminho até lá é longo. A entrevista durou pouco mais de 12 minutos, mas repercutiu como se fosse uma confissão nacional. Na manhã seguinte, os ataques diminuíram. Muitos passaram a elogiar a postura de Marcelo. Outros questionavam se ele estava sendo condescendente demais. Mas o clima geral mudara. Lorena, por sua vez, apareceu dias depois, em silêncio, vestida de preto, de cabeça baixa, entrando no fórum acompanhada de 2 advogados. Não falou com a imprensa, nem com Marcelo, nem com ninguém. Mas a imagem foi suficiente para reacender os debates. Ela está envergonhada, ela está encenando, ela está arrependida, ela está desesperada. Em casa, Tiago assistia à entrevista do pai com atenção. Sentado no tapete, com os pés cruzados, a testa franzida, como quem ainda tentava entender o próprio papel naquela avalanche de sentimentos. Você disse que ela errou, mas não chamou ela de monstro. Porque ela não é um monstro, filho, respondeu Marcelo, sentando ao lado dele. Então, por que a gente não mora com ela? Marcelo segurou o rosto do menino com delicadeza. Porque amar alguém nem sempre significa poder estar perto. Às vezes, proteger é manter distância. Tiago pensou, quieto. Depois assentiu. Então tá. À noite, Marcelo escreveu mais uma linha no caderno, em sua caligrafia sóbria. A justiça é fria, mas não precisa ser cruel. Hoje eu protegi meus filhos e também a dignidade de quem errou. Que isso sirva de ponte, não de muro. A sala do cartório era fria, de paredes beges, silenciosa como uma igreja vazia. Na mesa de madeira escura, o funcionário ajeitou os papéis com gestos solenes, quase cerimoniais. Vamos proceder com o reconhecimento oficial de paternidade, anunciou. Senhor Marcelo Azevedo, confirme seu nome completo. Marcelo Henrique Azevedo. E o do menor? Marcelo olhou para Tiago, que sentava ao lado com os olhos arregalados, vestindo uma camisa nova que ainda cheirava a loja. Tiago Duarte Azevedo, respondeu o pai. A partir de hoje. O homem do cartório fez uma pausa, carimbou 2 vezes e entregou a folha para Marcelo assinar. A caneta deslizou lentamente. Quando levantou os olhos, Tiago o observava com a boca entreaberta, em silêncio absoluto. Agora é sua vez, Tiago, disse o funcionário, apontando o campo de assinatura do menor. Tiago pegou a caneta com as 2 mãos. As letras saíram trêmulas, desalinhadas, mas legíveis. Tiago D. Azevedo. O silêncio foi quebrado por um suspiro engasgado de Manuela, que a tudo assistia, segurando a mão da avó paterna. Ela sorriu, com lágrimas. Marcelo colocou a mão no ombro do filho. Bem-vindo à família, de papel, porque do coração você já era. Tiago não respondeu.
mas seus olhos marejados diziam mais que qualquer palavra. Na semana seguinte, Tiago ganhou um quarto só dele. Marcelo havia transformado o antigo escritório em um espaço com prateleiras, mapas, livros, uma cama espaçosa e uma janela larga com vista para o jardim. "Aqui é só seu", disse o pai. "Você pode bagunçar, pode decorar, pode escrever na parede se quiser. Esse lugar agora tem nome." Tiago passou os dedos pela escrivaninha como quem não acreditava. Na parede, Manuela havia colado um cartaz escrito com canetinha colorida: "Bem-vindo ao quarto do melhor irmão do mundo." Poucos dias depois, veio outro passo. Tiago foi matriculado na escola. Na porta da sala, segurava a mochila com força. O uniforme novo pinicava o pescoço. Havia crianças rindo pelos corredores, barulho de sineta e cheiro de lanche. Marcelo se ajoelhou diante dele. "Vai ser estranho no começo, mas você vai se acostumar e eu vou estar aqui, tá?" Tiago assentiu. "E se eu não souber as coisas? Você vai aprender, no seu tempo." Tiago entrou na sala sem olhar para trás. Na primeira aula, a professora pediu que ele se apresentasse. "Eu sou Tiago e é minha primeira escola." Houve silêncio. Um colega perguntou: "Você nunca estudou?" Tiago ficou vermelho. "Estudei na vida." A professora sorriu, surpresa com a resposta. E ali, naquela frase, ele começou a construir sua nova identidade. À noite, Marcelo o encontrou sentado na cama, com a cabeça baixa. "Foi difícil?" Tiago assentiu. "Eu gosto daqui. Gosto da Manuela. Gosto da escola. Mas eu não sei onde esconder o que eu fui antes. É como se todo mundo me visse com roupa nova, mas por dentro ainda tá sujo." Marcelo se sentou ao lado dele. "Isso leva tempo, filho. Às vezes, a roupa limpa é o começo. O resto vem aos poucos." Tiago encostou a cabeça no ombro do pai. "Eu vou tentar. Você já está fazendo mais do que isso." Antes de dormir, Marcelo escreveu no caderno: "Assinar um papel muda o mundo. Mas nada muda mais do que a primeira vez em que alguém chama você de pai com a voz inteira." O tempo passava, mas havia coisas que o silêncio não conseguia apagar. Tiago ainda acordava no meio da noite com o coração disparado. Sonhava com portas que se fechavam, sombras que o cercavam. Tinha pesadelos em que voltava para a rua, onde mãos invisíveis o puxavam de volta ao escuro. Às vezes, chorava sem saber por quê. Outras, apenas se retraía. Respondia com ombros e olhos ao invés de palavras. Marcelo percebia. Sabia que havia fendas que o amor sozinho não fechava. Foi por isso que, numa terça-feira qualquer, o levou a um pequeno consultório no centro da cidade. "Ela é psicóloga", explicou enquanto caminhavam devagar. "Alguém que ajuda a entender os nós por dentro." Tiago não respondeu de imediato. Seus olhos vagavam entre os carros e as pessoas. "Eu tenho que contar tudo?" "Só o que quiser", disse Marcelo. "Mas ela pode ajudar a organizar o que você sente. Igual quando arruma uma mochila muito pesada." Tiago assentiu, ainda com as mãos no bolso. O consultório da doutora Letícia era acolhedor, sem parecer infantil demais. Almofadas coloridas, uma estante com livros de capa grossa e bonecos de madeira articulados. Nada ali gritava terapia, e isso ajudava. Letícia tinha olhos calmos e um jeito que não pressionava. No primeiro encontro, apenas conversaram sobre futebol, música, desenhos. Tiago falava pouco, mas observava muito. "Eu não gosto quando me olham como se eu fosse coitado", disse ele em uma das sessões. "Nem quando fingem que não aconteceu nada." Letícia anotou algo e respondeu com um sorriso contido. "Então talvez a gente só precise aprender a contar sua história do seu jeito." As sessões seguiram semana após semana. Às vezes, Tiago falava bastante. Noutras, ficava apenas em silêncio, desenhando figuras abstratas com lápis grafite. Mas havia um padrão. Ele voltava. Isso, por si só, era um sinal de que algo estava sendo construído. Enquanto isso, Manuela era o ponto fixo de Tiago. Ela o incluía em tudo.
da escolha da roupa ao nome de uma tartaruga de pelúcia que agora era irmã deles. Quando você fica quieto demais, eu sei que está com dor por dentro, disse ela uma noite. Como você sabe? Porque eu também fico assim quando você se afasta. Tiago sorriu pela primeira vez em dias. Obrigado por me puxar de volta. A gente é tipo imã, né? Tipo imã. Numa tarde de chuva, Marcelo buscou Tiago na escola e ele, sem aviso, perguntou: Você acha que eu ainda sou o mesmo menino da rua? Marcelo pensou antes de responder. Acho que você é o mesmo, só que agora tem abrigo. Tiago não respondeu, mas encostou a cabeça na janela do carro com os olhos úmidos. Marcelo começava a compreender o que era paternidade além da biologia. Era ouvir o que não era dito, segurar o que ainda tremia, dar espaço sem abandonar. Durante uma sessão de grupo orientada por Letícia, Marcelo ouviu algo que o tocou fundo. Crianças que vivem com medo desenvolvem defesas invisíveis, e quando o amor chega, às vezes é visto como ameaça. Não é mágoa, é instinto. Naquela noite, Marcelo entrou no quarto de Tiago sem bater. O menino estava sentado no canto, organizando seus desenhos. Posso? Tiago deu de ombros. Marcelo se aproximou, ajoelhou e o abraçou. Não disse nada. E o menino, pela primeira vez, não se enrijeceu. Apenas fechou os olhos e respirou fundo. A quilômetros dali, em um apartamento discreto, Lorena escrevia. As cartas não eram longas, mas intensas. Escrevia como quem falava com fantasmas. Tiago, você nasceu com os olhos mais alertas que já vi. No dia em que te deixei, morri em pedaços. Não quero piedade. Quero que um dia você saiba que fui fraca, mas nunca deixei de te amar. Manuela, minha luz. Sua risada era o único som que me mantinha de pé. Cuidar de você foi meu castigo e minha salvação. Guardava as cartas numa caixa de madeira trancada à chave. Ainda não era hora de entregá-las, mas cada palavra escrita era uma confissão silenciosa. Um pedido de perdão que talvez um dia encontrasse ouvidos. Marcelo anotou no caderno. As cicatrizes não são feias, são mapas. Mostram de onde viemos. E às vezes, se olharmos bem, também mostram para onde ainda podemos ir. Lorena esperou do lado de fora da escola, os óculos escuros ocultando o rosto pálido. Vestia roupas discretas, neutras, tentando desaparecer na paisagem urbana. Quando viu Manuela sair pelo portão, o coração deu um salto. Ela recuou. Era a primeira vez que a via desde o dia da verdade. Manuela correu até o carro com Tiago e Marcelo. O riso da menina ecoava, livre, leve e distante. Lorena não chamou, apenas observou. Naquela noite, Marcelo recebeu uma ligação da advogada de Lorena. Ela gostaria de ver os filhos, está buscando um recomeço mesmo que pequeno. Não é tão simples, respondeu ele. O Tiago não está pronto e eu não vou forçá-lo. E Manuela? Marcelo pensou por um momento. Vou conversar com ela. No café da manhã seguinte, Marcelo esperou o momento certo. A mamãe quer ver vocês, disse com cautela. Só se vocês quiserem. Tiago empurrou a cadeira para trás e saiu da mesa sem dizer uma palavra. Manuela ficou pensativa. Onde? Um café, no sábado. Só vocês duas, se preferir. Ela assentiu devagar. Quero ver ela, mas só um pouco. No sábado, Marcelo a levou até a cafeteria marcada. Era discreta, de bairro, com poucas mesas e cheiro de bolo recém-saído do forno. Lorena já estava lá, nervosa, girando a aliança antiga no dedo. Quando Manuela entrou, ela se levantou. Oi, meu amor. A menina parou diante dela. Não correu, não sorriu, mas também não se afastou. Oi. As duas sentaram-se. O silêncio foi o primeiro prato servido. Lorena começou. Eu errei muito e não vou tentar explicar como se fosse pouco, mas eu precisava te ver, saber como você está. Tô melhor agora, disse Manuela sem hostilidade. Eu vi você crescer, mesmo de longe, e guardei tudo, cada desenho,
cada foto que conseguia, mas faltou a coragem e sobrou a vergonha. Manuela a observava, madura demais para seus 7 anos. O Tiago não quis vir. Eu entendo. Ele tem pesadelos. Fica em silêncio por horas. Mas agora ele tem a gente. E você não pode aparecer do nada. Lorena sentiu as lágrimas subirem. Você tem razão. Ela tirou da bolsa uma pequena caixa de madeira decorada com desenhos florais. Tem cartas aí, uma para cada um. Escrevi quando não conseguia falar. Manuela pegou a caixa com cuidado. Obrigada. Eu vou sumir por um tempo, não porque desisti, mas porque quero que vocês respirem sem a minha sombra por perto. Talvez um dia a gente se reencontre. Manuela assentiu. Tá bom. Elas se levantaram. Não houve abraço, mas também não houve afastamento. Foi uma despedida silenciosa, velada. No carro, Manuela abriu a caixa e olhou as cartas, mas não leu. Só quando for a hora certa, disse com um meio sorriso. Marcelo a abraçou com força. Naquela noite, Tiago encontrou a caixa no criado mudo. São dela? São. Mas não precisa ler agora. Ele assentiu e saiu do quarto. Mas meia hora depois, voltou. Posso guardar comigo? Claro, disse Manuela. Só guardar. Ainda não quero abrir. E assim fizeram. Como quem entende que às vezes o perdão não começa com palavras, mas com o simples ato de não jogar algo fora. A escola era diferente agora. Tiago já não andava com os ombros curvados. Entrava pelas portas com passos firmes, os olhos alertas, não por medo, mas por curiosidade. As matérias vinham como labirintos que ele adorava decifrar. Matemática, ciências, até gramática com suas regras malucas. Tudo era um campo novo onde ele podia ser apenas ele. A professora o chamou de observador raro e comentou em reunião que havia nele uma escuta silenciosa que absorvia o mundo com voracidade. Mas foi na piscina que ele encontrou algo mais. Durante as aulas de educação física, enquanto as crianças mergulhavam com pressa e barulho, Tiago deslizava pela água com silêncio e foco. Cada movimento era um gesto estudado, quase intuitivo. O instrutor parou várias vezes para observar. Ao final de uma das aulas, chamou Marcelo num canto. Seu filho tem técnica natural. Nunca vi um garoto com tanta disciplina espontânea assim. Marcelo sorriu, orgulhoso. Ele nadou a vida inteira, só não tinha piscina. No carro, no caminho para casa, Tiago perguntou com cuidado. Acha que é tarde para eu ser bom em alguma coisa? Marcelo olhou para ele com ternura. Filho, você já é bom. Só faltava alguém que dissesse isso em voz alta. Em casa, as coisas também mudaram. A cobertura onde moravam antes ficara para trás. Marcelo havia vendido o apartamento no centro e alugado uma casa térrea, com quintal, varanda e rede. A decisão foi rápida, quase impulsiva, mas necessária. Mais espaço para a alma respirar, ele dizia. Tiago e Manuela tinham agora um cachorro que latia demais, 2 coelhos que fugiam com frequência e uma horta que crescia mais por esforço infantil do que técnica. Mas dava tomates pequenos, folhas de alface murchas e muito orgulho. Havia desenhos colados na parede da sala, um mural com fotos do trio, uma cesta sempre cheia de frutas na cozinha, sapatos esquecidos no corredor, risadas altas nos domingos e até uma campainha que quase nunca tocava. A casa era deles e de mais ninguém. Marcelo deixara de lado as viagens constantes, as reuniões que atravessavam madrugadas. Passava os finais de semana com as crianças, cozinhava desajeitado aos domingos, assistia desenhos no chão da sala com uma tigela de pipoca entre os 3. Numa noite, Manuela cochilou no colo do irmão enquanto assistiam a um filme antigo. Tiago passava os dedos nos cabelos dela com cuidado. Marcelo os olhou por longos minutos, em silêncio. Depois pegou o caderno que não largava desde o sítio e escreveu:
Não sabia que era possível amar tanto sem pedir nada em troca. Este amor não negocia, só existe e cresce. Num sábado ensolarado, Marcelo levou Tiago para assistir a um campeonato de natação. As arquibancadas estavam lotadas e a vibração era contagiante. O menino observava cada movimento dos atletas com concentração quase reverente. Um dia, você pode estar ali, disse Marcelo. Tiago olhou o atleta mergulhar. Eu quero, mas não para ganhar. Quero só ver até onde posso ir. Marcelo apertou seu ombro emocionado. Isso já te faz vencedor, filho. À noite, a casa cheirava a bolo de milho. Manuela, empolgada, ajudava Marcelo na cozinha e sujava mais do que limpava. Tiago sentava-se ao lado da irmã enquanto ela ensinava a tabuada, com desenhos e músicas. Marcelo lavava a louça, rindo dos erros de matemática cantados. E naquele caos caseiro, entre pratos molhados, cadernos coloridos e risadas tortas, havia algo que nem toda riqueza antes possuíra: pertencimento. Na hora de dormir, Manuela pediu para que Marcelo contasse uma história. Ele improvisou uma sobre um menino que salvava uma princesa de um rio encantado. No fim, Tiago interrompeu. E o menino ganhou um castelo? Marcelo sorriu. Não, ele ganhou algo melhor, uma família de verdade. Mais tarde, já com a casa em silêncio, Marcelo escreveu mais uma linha. Troquei paredes de vidro por janelas abertas. Troquei silêncio de luxo por barulho de vida. E nunca estive tão em casa quanto agora. Tiago agarrou a carta com as mãos trêmulas antes mesmo de subir para o quarto. Agora, sentado no chão, de costas para a porta fechada, ele contemplava aquelas linhas amareladas sob a luz suave do abajur. A caligrafia de Lorena era firme, mas irregular, cheia de pausas trêmulas e soluços contidos, como quem escreve para ser perdoada, ou, ao menos, compreendida. Tiago, meu filho, você talvez nunca leia isso. Talvez rasgue, talvez esqueça. Mas mesmo que apenas minhas palavras o alcancem um dia, quero que saiba que você foi amado desde o ventre. Mesmo quando fiz a pior escolha da minha vida, foi o medo que me guiou, não a falta de amor. Ele engoliu em seco, o peito apertado. Respirou devagar, contando até 5. Entregar você não me libertou, só me destruiu por dentro. Todos os aniversários, cada dia de chuva, eu me perguntava, será que ele está com casaco? Será que pegou febre? Será que me odeia? Você cresceu distante, e eu, menor ainda. Se um dia puder, não me perdoe, mas me veja. Como alguém que falhou, sim, mas que carrega sua dor com o nome Tiago gravado nela. Tiago mergulhou na frase, sentindo os soluços finais da carta. Encostou a testa nos joelhos e deixou as lágrimas escorrerem. Não de ódio, nem de alívio, mas de tudo que ficou retido no meio. Horas depois, Marcelo o encontrou sentado no gramado do quintal, os joelhos abraçados. O céu noturno refletia sua dúvida. Você leu? Perguntou ele com voz cuidadosa. Tiago assentiu sem olhar. E? O silêncio durou uma eternidade. Dói, mas acho que estou pronto. Pronto para quê? Marcelo se aproximou e sentou ao lado dele. Para vê-la, para olhar nos olhos dela e decidir com meu coração. Marcelo respirou fundo e tocou o ombro do filho. O encontro foi marcado pela terapeuta em uma casa neutra, de paredes claras e janelas amplas. Lorena chegou primeiro, visivelmente nervosa, mãos trêmulas envoltas em tecidos simples. No bolso, deslizou cuidadosamente uma pequena fotografia. Tiago bebê, dormindo nos braços da mãe. Quando ele entrou, acompanhado de Marcelo e Manuela, ela parou de respirar por um instante. O coração se contraiu. Tiago se posicionou em frente a ela, rosto sério. Não havia expectativa, mas presença. Ele fez um aceno tímido, quase formal. Obrigado pela carta. Lorena não respondeu imediatamente. A voz parecia presa na garganta. Eu não vim justificar nada, disse ela. Só para dizer que todos os dias, desde que te deixei, eu pensei em você. E sonhei com esse momento, mesmo sem coragem para confessar. Ele manteve o olhar.
piscou uma vez. Eu não te odeio mais, mas também não sei se te amo ainda. Lorena sentiu uma punhalada de alívio. Isso já é mais do que imaginei que teria um dia. Manuela, ajoelhada ao lado do irmão, segurou sua mão com firmeza. A gente pode chorar junto? Murmurou ela. E sem mais palavras, os três se abraçaram. O abraço foi lento, cheio de reticências e aceitação, como se a história deles tivesse sido reconstruída ali. Marcelo, de pé na porta, assistia em silêncio. Veio um nó em sua garganta. Ele enxugou uma lágrima que teimava em passar. No carro, na volta, o silêncio era reconfortante, como um pós-tempestade. Sinto que... melhorou, disse Marcelo enfim. Tiago respirou fundo. Tipo, agora posso ser inteiro, porque todas as partes de mim foram vistas. Mona Lisa olhou pelo vidro após distribuir olhares cúmplices com o pai. Eles não precisavam falar. De volta em casa, já tarde, Marcelo entrou no quarto. Tiago dormia, relaxado, tranquilo. O comprimento do abraço havia dissolvido parte das cicatrizes. Com a luz baixa, Marcelo escreveu no caderno: o perdão não apaga, mas amolece. E às vezes, isso basta para que a vida recomece sem peso. O céu estava limpo, o sol alto, e o vento sussurrava com leveza pelas árvores ao redor do rio. Era o mesmo lugar, o mesmo cenário onde meses atrás o desespero havia feito o tempo parar, onde Manuela afundava e um menino invisível surgia das sombras para mudar o curso da história. Agora estavam de volta. Marcelo estacionou o carro com cuidado e saiu primeiro. O silêncio entre os três era respeitoso, quase reverente. Tiago e Manuela desceram devagar, cada um com um pequeno buquê de flores brancas nas mãos. O som de pássaros e da correnteza preenchia o ar como uma trilha viva. Aqui foi onde tudo começou, disse Marcelo, olhando o leito do rio, como se enxergasse ali outra versão de si mesmo. Tiago caminhou até a margem com passos lentos, mas decididos. A grama estava molhada, o cheiro de terra e água misturando-se no ar. Manuela se aproximou e segurou sua mão. Pronto? Perguntou Marcelo. Os dois assentiram. Tiago entrou um passo dentro da água, os pés descalços afundando levemente na lama. Manuela fez o mesmo, de mãos dadas com ele. Depois, juntos, abriram os braços e soltaram as flores. As pétalas tocaram a superfície e seguiram a correnteza, leves, serenas. É para tudo que a gente foi, disse Manuela em voz baixa. E tudo que a gente vai ser. Tiago olhou a irmã e sorriu. Tipo começar do zero, mas com a gente do lado. Marcelo ficou atrás, observando, os olhos marejados, mas sem tristeza. Era um choro de quem entendeu o valor do que tem. E mais ainda, de quem quase perdeu. Eles sentaram à sombra de uma árvore próxima. Nenhum deles falou por longos minutos. Não havia pressa. Aquele silêncio era mais eloquente do que qualquer discurso. Você lembra de tudo daquele dia? Perguntou Manuela, olhando para Tiago. Não tudo, mas lembro da água puxando, do medo e da certeza de que eu precisava ir até você. Como se algo em mim soubesse. Ela apoiou a cabeça em seu ombro. Talvez a gente soubesse mesmo, antes de saber. De volta à casa nova, Marcelo reuniu os dois na sala. Vocês lembram quando a gente era só confusão? Era tipo viver num quebra-cabeça, disse Tiago. Mas agora a gente virou a imagem do quebra-cabeça, completou Manuela sorrindo. Marcelo riu emocionado. E se um dia a vida bagunçar tudo de novo? A gente junta de novo, mas dessa vez juntos, respondeu Tiago. Nos dias que se seguiram, a rotina era simples. Lanche no quintal, tarefas escolares compartilhadas, cochilos à tarde com janelas abertas. O som das risadas preenchia a casa como música leve, constante. Tiago nadava com mais frequência, agora com um objetivo. Manuela escrevia pequenas histórias sobre irmãos aventureiros que se encontravam após se perderem num rio mágico.
E Marcelo, com cada palavra anotada no caderno surrado, dava um passo firme em direção a um homem que ele mesmo começava a admirar. Na última página do caderno, Marcelo escreveu: "Vi o amor surgir no lugar da dor. Vi uma criança se tornar irmão, uma filha descobrir a completude e um homem, este homem, reaprender o que significa ser pai. O rio nos deu um começo. Hoje, ele nos dá um renascimento. 3 vidas, 3 corações, uma família. O resto é só seguir o fluxo." Ali, naquele fim de tarde em que o mundo parecia desacelerar, a história não acabava. Ela apenas começava de novo. Dessa vez, do jeito certo. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Compartilhe com a gente sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Nos vemos na próxima.